Bom, pessoal, hoje a gente vai fazer um filminho aqui bem bacana de um carro que eu gosto muito, com 2 exemplares aqui, excelentes, em muito bom estado. A gente está falando do Vectra C brasileiro, né? Falar um pouquinho a respeito da história do Vectra no Brasil, até chegar nesse carro aqui em específico, que é o Vectra C. O Vectra foi lançado no Brasil em meados de 93, né? Conhecido como Vectra A. Era basicamente o Opel Vectra europeu, que foi lançado no mercado europeu em 1989, né? Ou seja, pelo menos uns 4 anos antes. Era um carro que chegava aqui no Brasil quando ele já estava num ciclo de meio de vida, né, para o final lá na Europa, mas representava um avanço, né? Até então o sedã da GM, né, era o Chevrolet Monza, carro que tinha lançado aqui em 82. Então o Vectra realmente foi bem interessante sobre vários aspectos. O objetivo dele era aposentar o Monza, substituir o Monza, o que ocorreu, por exemplo, na Europa, mas isso acabou não ocorrendo aqui. O Vectra coexistiu com o Monza até o lançamento do Vectra B, né, em 96. Então, ele realmente foi posicionado acima, e o Monza, a partir de 94, já passou a ser um carro mais de nicho, né? Um carro mais acessível, mais barato, né, que o Vectra. Na verdade, o Vectra era um carro de nicho, né? O Monza era o carro mais acessível, né? Um carro que estava mais de acordo com o poder aquisitivo das pessoas de maneira geral. Então, se manteve volumes de venda significativos, né? E o Vectra é oferecido como um carro, um produto mais sofisticado, né? Inclusive com a famosa versão GSI, né, motor C20XE 2.0, 16 válvulas de 150 cavalos em 93, o que era surreal, né, surpreendente. Então realmente era um carro bem bacana. Esse Vectra ele fez um relativo sucesso. O próprio GSI foi o carro considerado o carro brasileiro mais veloz na época, né? Então batia de frente com Tempra Turbo, né? Tempra Stile. Mas é um carro que, por ter esse posicionamento de preço acima, né, do Monza, ele não fez assim tanto sucesso assim, né? Embora tenha tido números de vendas interessantes, o Monza ainda vendia bastante ainda naquela época. O que ocorre é que em 96 lançou-se a segunda geração do Vectra, né, entre 95 para 96 lá na Europa. E logo na sequência, né, meses depois, a GM trouxe o Vectra B para o Brasil, né, que seria uma segunda geração, e de fato aposentou o Monza, né? Esse Vectra, sim, teve um impacto muito grande no mercado, né, porque ele foi lançado quase que alinhado com a Europa, então era um carro muito avançado para o mercado, era um carro que representava uma série de inovações, de tecnologia, né? Além do design realmente muito avançado, muito à frente do Monza, né? Então realmente foi um carro que foi muito impactante. E um carro refinado sobre vários aspectos construtivos, um pouco maior que os outros sedãs que a gente tinha dentro do mercado. Então realmente um carro bem marcante, né? E esse Vectra durou bastante tempo no Brasil, né? O sucesso e a moral que ele tinha dentro do mercado era tanta que ele sobreviveu até 2005, né? Ou seja, quase 9 anos de mercado aí numa mesma geração, uma coisa meio incomum, né? Pro mundo em que os automóveis geralmente trabalham com ciclos de 6, 7 anos. Então o Vectra B durou no Brasil até 2005, quando este carro aqui foi lançado no local,
no lugar dele, perdão. O que é esse Vectra C, né? Muitas pessoas, né, erroneamente, o classificam como o Astra H europeu, né? Por quê? Porque ele tem basicamente o visual externo e interno do Astra H europeu, lançado em 2004 na Europa, né? O que ocorre? O Vectra C europeu, ele é um carro que ele era muito refinado para o mercado. Ele era maior do que os outros sedãs que a gente tinha no mercado, até pela proposta dele. Então, ele não seria posicionado dentro do mercado brasileiro com um valor interessante, né? Não teria um volume tão bacana quanto o Vectra B fez aqui. E aí, dado esse quadro, a GMB resolveu não lançar o Vectra C europeu aqui. E aí o que ela fez? Ao contrário do que muitos acreditam, né, e classificam esse carro aqui como o Astra H europeu, ela pegou a plataforma do Astra G, lançado em 98, tanto na Europa quanto no Brasil, né, aquele velho Astra que a gente conhece, né, produzido aqui de 98 a 2011. Ela pegou essa plataforma que foi trabalhada para a Zafira, né, tanto para o mercado europeu quanto para o mercado brasileiro. Então a Zafira usa a plataforma de Astra G retrabalhada, com alguns aperfeiçoamentos, algumas melhorias. Ela pegou essa plataforma, inclusive num projeto com a Porsche, tá? Mas eu não vou aqui dar mais ênfase em relação a isso, né? Porque as informações que a gente tem são um pouco limitadas. Mas o projeto da Zafira foi um projeto Opel em parceria com a Porsche. A GMB pegou essa plataforma e trouxe ela como sendo Vectra C, com o visual externo, o visual interno do Astra H europeu, tá? Então, na verdade, esse carro, o Vectra C brasileiro, é um Astra G com os aperfeiçoamentos que a gente teve da Zafira, né? No final dos anos 90 e início dos anos 2000, ou seja, uns 2 anos depois do lançamento do Astra G, com a carroceria, né, com o visual externo do Astra H europeu, né? E isso traz uma série de involuções para o que as pessoas esperavam em relação ao substituto do Vectra B, né? Porque de fato ele não é o Vectra, ele é um Astra. E apesar de melhorias, apesar de aperfeiçoamentos, ele carregava consigo algumas simplificações em relação ao que a gente tinha no Vectra B, e isso foi muito criticado na época, né? A imprensa bateu bastante, né? Por exemplo, o fato do Vectra B desde 96 ter suspensão traseira independente do tipo Multilink, né? Esse carro não tem, esse carro tem uma suspensão mais simples do tipo eixo de torção na traseira. Então esse carro ele sofreu bastante a sombra do Vectra B por representar algumas involuções em relação ao Vectra B, apesar de ser um ótimo carro, né? Então tá aí um pouco uma história de eu não diria de injustiça, né? Mas o mercado foi muito duro com ele por conta do seu antecessor realmente ter sido um marco muito grande, né? O fato é que esse carro, apesar de ter vendido bem, apesar de ter um certo volume de vendas, ele não fez o sucesso que o Vectra B fez, né? O Vectra B, aqui no Brasil, ele representou o maior sucesso da linha Vectra, mas ainda assim é um carro bastante cultuado. As pessoas que gostam de Opel, de Chevrolet, gostam bastante desse carro, né? Porque ele foi o último Vectra produzido, né? Então ele foi lançado aqui em 2005 com o modelo 2006 e encerrou-se a sua produção em 2011, junto com o fim também do Astra G brasileiro, né? Falar um pouquinho a respeito do lançamento dele, e aqui a gente tem um representante em relação ao lançamento dele, um Elite 2006, 2.4, 16 válvulas, tá? Quando ele foi lançado em 2006, então a gente tinha basicamente 2 versões, logo na sequência a gente passou a ter 3 versões.
Se não me engano, tá? Num primeiro momento, apenas o Elegance e o Elite, tá? Elegance, uma versão intermediária, bem equipada, né? Já com rodas aro 16, né? Já com um visual bem bacana, um acabamento interno interessante. O Elite 2.4 é um carro mais de nicho, um carro com uma motorização diferenciada em relação ao que a gente tinha no Vectra B brasileiro, né? 2.4, 16 válvulas. Já vou falar um pouquinho a respeito do conjunto mecânico. Logo na sequência a gente teve o Expression na linha Vectra C, né? Uma versão também com 2.08 válvulas, abaixo da Elegance. O Expression vinha com calotas, por exemplo, não vinha com ar digital, né? Então ele tinha uma série de simplificações para ter um custo, um valor um pouco mais agressivo, né? Eu gosto bastante, acho legal o visual do Expression com as calotinhas. A maioria não gosta, né? Então foi lançado esse Elite, esse Elegance, esse Expression logo de cara. Em 2008 a gente teve o lançamento do Elite 2.0, 8 válvulas. Então a partir de 2008 você tinha Elite com duas opções de motorização, o 2.4 e o 2.0, né? E finalmente em 2009 a gente teve a introdução do facelift do Vectra C com o que a gente chama no sedã de Vectra Next Edition e no hatch de Vectra GT GTX Remix, né? Falei até agora do sedã. O hatch foi lançado no final de 2007, já como ano modelo 2008, em duas versões, né? O GT e o GTX, né? O GT é a versão de entrada e o GTX é a versão topo de linha, mas sempre com motorização 2.0, 8 válvulas, tá? O GT e GTX no Brasil, no mercado brasileiro, nunca teve a opção de motorização 2.4, 16 válvulas do sedã, tá? Então, em 2009, a gente teve o lançamento do GT GTX Remix e no sedã ele foi nomeado, então, como Vectra Next Edition, né? Nesse facelift pequeno, o GT GTX manteve a nomenclatura, né? No sedã, a gente continuou tendo Expression, continuou tendo Elegance, continuou tendo Elite. A diferença é que no Next Edition não existe Elite com motorização de 2.4 litros, né? Então o 2.4 litros foi aposentado a partir do lançamento do Next Edition. Ao contrário também do que algumas pessoas acreditam, né? O Next Edition ele foi lançado como ano modelo 2009, bem no início de 2009, tá? Então ele não foi lançado como ano modelo 2010. Então, portanto, você tem o Vectra C 2009 antigo, né? Com esse visual aqui, e que pode inclusive ter motorização 2.4, o que é difícil de ver, tá? Mas você também tem o Vectra C Next Edition e o Remix ano modelo 2009. Também durou pouco, porque logo na sequência a GMB lançou a linha 2010, tá? Basicamente, o que mudou nessa restilização? Essa parte, então, da grade, né, do para-choque mudou um pouquinho. A questão das rodas, né, mudaram. E dentro o carro ganhou alguns acabamentos, alguns porta-copos, né, diferentes do que você tinha nesse Vectra C brasileiro do lançamento, né? Então, um carro que mudou alguns pequenos detalhes. Eu acho que foi uma restilização bonita, né? Acho o visual do Next Edition ou do Remix bem acertado visualmente, né? Trouxe um ar de modernidade, né? Pela primeira vez aqui na linha Vectra saiu o oval, né? Da Opel. A gente assumiu esse logo novo da Chevrolet, com essa identidade visual nova. O Astra G, por exemplo, nunca teve, né?
Nunca teve essa mudança onde a gente tem apenas o logo da Chevrolet sem o oval da Opel aqui. Então isso eu acho interessante. Bom, falar um pouquinho a respeito desse carro aqui, tá, pessoal? Esse aqui é um Elite 2006 mesmo, um Elite do lançamento, tá? Numa cor muito bonita, uma cor que, se não me engano, é cinza Argos, tá? Esse carro, ele tem a motorização de 2.4 litros, 16 válvulas, que era padrão em todos os Elites em 2006, tá? Esse carro, ele tá com as rodas do Vectra Next Edition, tá? Mas ele veio originalmente com a roda Aro 16, tá? Você tinham 3 pacotes pro Vectra Elite do lançamento em 2006. A primeira opção dele do Standard era a roda Aro 16, sem banco elétrico e sem teto solar, tá? Você tinha um segundo pacote que adicionava as rodas de aro 17, que não eram essas, né? Era um jogo de rodas um pouco diferente, que fez bastante sucesso, as pessoas de maneira geral acham muito bonitas, e os bancos elétricos, tá? Então esse era um segundo pacote. Então vejam que esse carro aqui não tem, porque ele é o primeiro pacote. E o terceiro pacote era as rodas 17, o banco elétrico e o teto solar, que esse carro aqui também não tem, já que ele é o primeiro pacote, tá? Então você tinha essas 3 opções, vai ser basicamente essas 3 configurações que você vai ver. Tá, mas eu vi um Vectra Elite com aro 17, sem banco elétrico e sem teto solar ali. Provavelmente as rodas foram instaladas em concessionária como um acessório, né? Então se fazia muito isso na época, mas vocês vão encontrar várias configurações desse tipo, tá? Esse aqui então ele é um básico, né? Com a roda Aro 16, que eu acho muito bonita, inclusive deixa o rodar do carro bem macio, bem confortável, né? Com roda Aro 16. O Elite era o único deles que tinha esse acabamento interno com imitação de madeira, que eu acho maravilhoso, eu acho de muito bom gosto, né? Acho que deixa o interno do carro bem requintado, bem bonito, né? Vejam que bacana. Ele tem só nas portas dianteiras e no painel, né? Tanto deste lado quanto no lado dos comandos aqui do motorista, né? O Vectra Elite 2006 tinha aquele primeiro som com toca-fitas, né? A partir de 2007, se não me engano, já se tirou o toca-fitas. Nesse carro aqui em específico, ele tá com o som do 2010, desculpa, 9, 10 e 11 do Next Edition, que já tem Bluetooth, né? Então, é o equipamento de som mais novo, né? Ar digital, câmbio automático, né? Só Elite 2.4, só câmbio automático, né? Elite sempre com câmbio automático. Isso tudo de série, tá, pessoal? Falar um pouquinho a respeito do conjunto mecânico. Falar um pouquinho a respeito do conjunto mecânico desse carro aqui. Eu vou abrir aqui o capô para vocês verem. Vou fazer só um cortezinho aqui para abrir. Tá aqui então. Esse motor é basicamente um GM família 2, com o tamanho dele aumentado, né, 2.4 litros, com um cabeçote de 16 válvulas, tá? Esse carro ele gera 150 cavalos no álcool e 146 na gasolina, 23,7 kgfm de torque na gasolina e 23,1, se não me engano, 23,7 no álcool e 23,1 na gasolina, se eu não me engano, tá? Então é um carro que, em termos de potência, ele não gera muita potência a mais em relação ao 2.08 válvulas, né? Sobretudo se a gente considerar o 2.08 válvulas de 2009 em diante, onde a gente tem o cabeçote roletado, o coletor de emissão em plástico, né? Que aquele carro tem 140 cavalos no álcool, então não é muita diferença de potência, mas o torque aqui ele é significativamente maior, tá, pessoal? Eu tive a oportunidade já de dirigir um Vectra Elite 2.0, 140 cavalos, né? E andei nesse aqui bastante agora.
e eu digo para vocês que sem dúvida o 2.4 litros ele é mais agradável de usar, porque o torque acaba fazendo bastante diferença. Realmente, quando você aplica carga, né, no pedal do acelerador em baixa rotação, ele responde muito bem, né? De uma maneira que o 2.0 não responde, né? Que ele tem uma hesitação maior para ganhar velocidade. Então, andando aqui no carro, eu gostei muito do conjunto mecânico, tá? Achei que tá bem dimensionado, né, para o carro. Achei que o desempenho ele é satisfatório, tá? Não dá para dizer que esse carro ele anda super bem, porque ele não anda, tá, pessoal? O foco dele não é esse. Apesar dos números serem interessantes, o câmbio é um câmbio automático, convencional, né, com conversor de torque e 4 marchas. Esse câmbio, ele é um câmbio idêntico, tá? Com algumas evoluções, é claro, mas ele é o mesmo câmbio lançado no Brasil junto do Vectra A, né? Então o Vectra A CD poderia ser automático e ele vinha com esse mesmo câmbio, né? Ou seja, é um câmbio que já nessa época ele era bastante defasado, se a gente considerasse que já tinham carros sedãs, como por exemplo, você pega o New Civic, né? Lançado em 2006, que tinha um câmbio de 5 marchas, né? Um câmbio bem mais avançado que esse. Apesar disso, eu achei o desempenho bem aceitável, tá? Achei que o funcionamento do câmbio é bem suave nas trocas, nas reduções, em relação a, por exemplo, o i30 que eu tive, né? Esse carro ele tem reduções mais suaves, né? Marcha para cima acho que tá bem adequado, e eu achei o escalonamento dele melhor, né, em relação ao que eu tinha no i30, né? Acho que o câmbio do i30 ele tinha um escalonamento um pouquinho pior, o giro um pouquinho mais alto em estrada. Esse carro aqui não. Gostei bastante, tá? Me surpreendeu positivamente. Eu tinha andado no 2.0, não tinha gostado muito, achei ele muito hesitante para responder. Já o 2.4 não senti isso, me agradou bastante, tá? Com relação à suspensão, o pessoal, de maneira geral, fala muito mal do ride desse carro, né? Classifica ele como duro, sobretudo com essas rodas Aro 17. Talvez reflexo da minha experiência com o i30 novamente, né? Que foi o último carro de uso aqui que eu tive. Eu não achei, tá? Eu achei que o carro ele é relativamente confortável até. Então você sente que o comportamento de suspensão dele é um pouquinho mais firme, né? Mas apesar disso, ele entrega um certo conforto, né? É absurdamente mais confortável do que o i30 que eu tinha, por exemplo, né? Agora, claro, se você comparar esse carro com aro 17, com um carro com aro 16, né? Um próprio Vectra ou um Astra com aro 15, por exemplo, esses vão acabar sendo mais confortáveis, né? Então, não dá muito para comparar nesse sentido, tá? Eu gostei. Esse carro aqui, esse exemplar aqui, falando um pouquinho mais dele, ele é um GTX vermelho Lira, 2010, 2009, modelo 2010, tá? Esse carro aqui, ele já tem a motorização 2.0 8 válvulas, 140 cavalos, né? A mesma que eu tinha no meu Astra, por exemplo, 2010. Esse carro aqui é câmbio manual. Esse GTX aqui, ele tem um comportamento andando, né, de suspensão muito, muito parecido com o do sedã, tá? Este carro em específico, ele tá com mola esportiva, né? O dono é meu amigo, ele sabe disso, eu não o faria, né? Eu acho que o carro fica muito baixo, acho que o comportamento de suspensão ali piora um pouco, mas enfim, é um carro bem bacana de usar, né? Esse carro aqui e os Vectra Elite Next Edition, né? Eles têm esse acabamento aqui desse tipo, eles perderam um acabamento que imita madeira, eles ganharam alguns porta-copos, assim, né? Esse carro aqui, ele tem o sistema de som original guardado, foi instalado uma Multimedia Pioneer ali por preferência do proprietário.
Ele tem um painel de instrumentos um pouco diferente. O acabamento dos bancos é diferente. Ele tem esses porta-copos aqui, né, que o 2006 não tem. Ele tem esse cinzeirinho aqui também. Por outro lado, ele não tem a saída de ar traseiro, né, que os até 2009 tem. Mas um carro realmente muito legal também, né. Eu sempre gostei do Vectra C, eu sempre quis ter um. Quase tive um 2011 branco. Infelizmente acabou não acontecendo, né? Mas eu acho um carro muito bacana, acho um carro que, para quem gosta de GM, é super legal. Agora, a gente tem que ser justo, né? O preço desses carros subiu bastante, quase num ponto assim que os tornam injustificável em algumas situações, né? Eu vou abrir aqui o capô do Vermelho Lira porque eu não mostrei, né? Pronto, abri aqui o capô do Vermelho Lira, mostrando um pouco do cofre do motor. Esse é o 2.0 8 válvulas a partir de 2009, né? Do Next Edition. Mesmo o conjunto mecânico do Astra 2010, saiu em alguns Astras 2009 ainda, tá, pessoal? Não se espantem, é original. Tem alguns indícios, né? Os últimos lotes aí do 2009 também vieram com esse motor. Como eu falei para vocês, eu acho que no automático ele tem um comportamento um pouco chato, assim, um pouco hesitante, né, para responder. No manual é aceitável, né? Só que no manual tu só teria no sedã um Expression, um Elegance, e no hatch tu poderia ter tanto o GT quanto o GTX, né? Eu acho que o preço desses carros se elevou bastante, eles entraram bastante no radar. Em comparação aos carros que eu tive, pegando o i30, né? Foi o último carro de uso que eu tive. Acho que ele tem um conforto maior, né? Apesar dos equipamentos do i30 serem mais avançados, o próprio i30 como plataforma, né? Ele é um carro mais novo, mas esse carro aqui é mais confortável. Agora, em relação ao Focus MK2,5 que eu tive, fica um pouquinho difícil de defender às vezes o preço desse carro, apesar de eu gostar bastante, tá? Eu acho o Focus MK2,5 um produto que entrega mais, tá? Num custo igual, às vezes até menor, tá? Agora, por outro lado, esse carro ele tem um conjunto mecânico e uma facilidade de manutenção que o Focus não tem, né? O preço das peças ele é bem mais acessível, né? Aqui, sobretudo no 2.0 8 válvulas, no 2.4 nem tanto, tá? Mas o preço das peças aqui é realmente muito bom. Esse carro, eu brinco, ele tem manutenção de Corsa, né? Então, tá um pouco justificado nisso o sucesso desse carro no mercado brasileiro, né? Por que as pessoas valorizam tanto ele? Porque ele é um carro que tem segurado bastante preço, sobretudo agora que esses exemplares têm sumido do mercado, os mais inteiros, né? Os mais bem equipados, tá? Bom, pessoal, é isso. Procurei fazer um filme aí comentando um pouquinho dos detalhes dos carros, né? Acho que é um carro super legal, acho que é um carro super bacana, que tá entrando aí no radar das pessoas que gostam de Opel, que gostam de Chevrolet, e é um carro que tende a valorizar e que tem sido bastante difícil de encontrar em bom estado, né? Carro que eu recomendo bastante. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem os comentários de vocês, a opinião de vocês. A participação de vocês também é importante, também é relevante para a gente trazer mais conteúdo e melhorar sempre. Um grande abraço. Até mais.